Continuando então, primeiro ano, vamos lá. Até o vídeo anterior dos Hebreus, eu falei sobre a sociedade hebraica. Agora nós vamos entrar em pontos-chave para entender os Hebreus, que é o Êxodo, né, que eu vou falar para vocês já já, a divisão das 12 tribos, né, que é muito importante, que chama cisma, e a diáspora, que é a dispersão desses povos hebreus pelo mundo todo. Então vamos lá, iniciando para entender a questão política ainda, não entramos no êxodo ainda. Esse período da sociedade hebraica ela é chamada de período dos patriarcas. Tá? Esse período dos patriarcas foram comandados por três patriarcas principais. Primeiro, Abraão, que a gente falou que conduziu da Mesopotâmia até Canaã, que é a atual Palestina, certo? Abraão. Depois vai ter outro patriarca que vai ser o seu filho, né? Que vai ter um papel de poder maior, esses patriarcas, né? Então, Abraão, depois vai ter o Isaac, tá? E o último, Jacó, que depois ele vai ser chamado de Israel, tá? Esse nome é mudado com orientação de Deus, né? Falam que precisa mudar o nome de Jacó para Israel. Então, esses três patriarcas, eles foram muito importantes para esse período dos patriarcas dos hebreus, correto? Então, como eu já tinha falado para vocês, eles eram divididos em clãs de patriarcas com laços de parentesco em comum, certo? E eles viviam da agricultura, né, que os rios propiciavam, né? E também a criação de rebanho, que eu já comentei com vocês. Eles iam atrás das pastagens para alimentar esses rebanhos e tudo mais. Outra coisa que nós temos que comentar é a função desse patriarca. Qual o poder do patriarca dentro dos povos hebreus? Primeiro, ele tinha poder de sacerdote, ou seja, religioso, de juízes, né? Eles poderiam ter a função de juízes. Ah, professor, como assim função de juiz? Ele poderia ditar as leis, né? Ele poderia ditar o que precisa ser feito por esses povos. Outro, ele tinha o poder de chefe militar, autoridade política e passar as morais, né? O que o povo deveria seguir moralmente. Então, patriarca nesse período ele tinha muito poder, muito poder. Agora vamos para o Êxodo. Lembrando, eu falei para vocês que era importante, mas vamos entender primeiro o contexto para gerar o Êxodo, né? Primeira coisa que nós temos que falar é que esse período da Palestina que vai acontecer o Êxodo estava passando por muita seca, né? Eles estavam passando fome, uma miséria muito forte, porque não tinha como alimentar o rebanho e automaticamente a agricultura não ia para frente, porque é um período de muita seca. Aí o que eles decidiram? Eles migraram da Palestina para o Egito. Tá? Esse período dos hebreus é muito importante. E muitas novelas trabalham, né? Da Record, se eu não me engano, José do Egito, enfim. Esse período é muito trabalhado nessas novelas com características religiosas, né? Que trazem a história bíblica. Então, os hebreus eles vão para o Egito em busca de oportunidades, né? Porque já que estava seca na Palestina, eles foram para o Egito. Esse momento do Egito, que nós já estudamos, era dominado pelos Ixos. Esse período em que os hebreus vão para o Egito é a dominação dos Ixos. Lembra aquele período intermediário do Egito, da história do Egito? É essa mesmo que eu estou falando aqui. Então, no domínio dos Ixos, eles foram bem aceitos, pessoal. Eles chegaram na região do Egito, os Ixos, eles até contrataram os hebreus para trabalhar para eles e também até cargos públicos os hebreus conseguiram atingir, né? Só que o que acontece? Como nós já vimos na história do Egito, eles são expulsos depois pelos egípcios novamente, né? Que é o período médio. Então, nesse período médio, os egípcios eles dominam de novo, mandam embora os ixos. Só que acontece, os egípcios eles consideram os hebreus como apoiadores dos ixos,
porque eles conseguiram cargos e tudo mais. Então os egípcios, eles começam a perseguir os hebreus, certo? Perseguir e escravizar os hebreus no Egito, tá bom? Então esse período foi bem conturbado para a história dos hebreus. Eles que ajudaram nas construções, né? Eles que foram esses escravos. Outra coisa, daí vai aparecer a figura do Moisés. Moisés era de origem hebraica, né? Era filho de hebreu, só que ele foi criado pela filha de um faraó, tá? Então ele tinha um destaque muito grande na sociedade egípcia, né? Porque, queira ou não, estava sendo criado pela filha de um faraó. Aí ele começou a conhecer o seu passado, conhecer a sua história. E com essa de conhecer a sua história, ele viu que era de origem hebraica e começou a visualizar mais esse povo hebreu que estava sendo escravizado e tudo mais. Aí o que acontece? Ele começa a promover a volta dos hebreus para Canaã, para a sua terra prometida, sagrada, né? Então o que eles começam a pensar? Vamos bolar em pegar todos os hebreus e voltar para Canaã. Então, liderados por Moisés, começa, né, a conduzir os hebreus de volta para Canaã. E nessa condução acontece um fato muito importante para a história dos hebreus, que é quando Moisés ele recebe a aparição de Deus, né, no Monte Sinai, e nessa aparição ele dá as tábuas de leis, duas tábuas de pedra, né, com várias leis que o povo hebreu deveria seguir. Esses são chamados 10 mandamentos, tá? 10 mandamentos do povo hebreu. E isso é um fato muito importante para a história tanto religiosa dos hebreus quanto história mesmo social e até política futuramente. Então, Moisés recebe as duas placas com os 10 mandamentos, né, entregue por Deus, e continua a sua trajetória até Canaã. E os 10 mandamentos vão ser justamente regras civis, morais e religiosas que o povo hebreu deve seguir. Tá? Muito importante também na história desses povos. Agora vamos entrar rapidinho, para não ficar um vídeo muito longo, na 12 tribos ao reino unificado. Daí o que acontece? Eles chegam a Canaã. Canaã tinha outros povos na região, ou seja, na Palestina, na atual Palestina, tinha outros povos vivendo ali, certo? Povos nômades e tudo mais. Aí o que acontece? Assim que eles chegam em Canaã, agora liderados por Josué, não mais Moisés, porque ele morre antes da chegada. Aí quem assume é Josué. Assim que eles chegam, eles acabam entrando em conflito com esses povos que estavam na Palestina, né? Então, depois de muitas lutas, né, muitas batalhas, eles acabam saindo vitoriosos e vencem esses povos locais, né, que estavam morando nessa região. A partir do momento que eles vencem, eles dividem esses povos, né, hebreus em 12 tribos, tá? Essas 12 tribos, elas vão ter líderes, certo? Que vão comandar essas 12 tribos. E esse momento é chamado de período dos juízes. Nós já falamos sobre os períodos patriarcas. Assim que dividem essas 12 tribos, cada tribo vai ter um juiz que vai ser o chefe desse lugar, né? Dessa tribo, desculpa. Esse juiz ele vai ter o poder militar e político, tá? E ele é escolhido pelo povo dessa tribo que ele vai comandar, certo? Por isso, período dos juízes. Dividido em 12 tribos, elas eram autônomas entre si, ou seja, não dependiam politicamente da outra tribo, e economicamente, obviamente que tinham comércio, mas não dependia economicamente da outra tribo, não recebia recursos da outra tribo, e sim o comércio. A única coisa que deixava uma unidade entre todas as tribos era a cultura, ou seja, eles tinham a língua em comum, a fala, né? E a religião.
isso que deixava algumas características iguais entre essas tribos. Outra coisa que nós temos que falar é que com o tempo eles começaram a ter eles começaram a ter ameaças de outros povos, principalmente os filisteus, um povo importante, um povo nômade que começou a tentar atacar as tribos, né? As tribos dos hebreus. Aí o que acontece? Para saber lidar melhor com esse ataque dos filisteus, eles unificam as 12 tribos novamente, tá? Assim que eles unificam, isso por volta de 1000 a.C., eles constroem uma monarquia, né? Aí acaba o período dos juízes e inicia a monarquia dos hebreus, né? Dos povos hebreus. Porque eles unificam por causa dos filisteus, dos povos que estavam tentando ameaçar essas tribos. Aí, o primeiro rei desse período da monarquia vai ser Saul, né? Ele vai ser o primeiro rei dos hebreus, só que não tem muitos dados sobre esse período, tá? As mudanças feitas por Saul bem vaga, certo? Mas depois que morre Saul, entra Davi. Esse sim tem muitos dados sobre o Davi. Davi, então, ele faz algumas medidas nesse período monárquico dos hebreus. Ele organiza o Estado, ele conquista Jerusalém, né? Essa terra que depois vai ser a capital, tá? Dos povos hebreus, capital política e religiosa dos hebreus. E tudo isso feito no período de Davi. Ele também fecha acordos comerciais com outros povos, então começa a expandir, né, os hebreus, o domínio hebreu, e ele mantém uma relação pacífica com os egípcios. Então, a partir do momento que unifica, dá um poder maior para os hebreus, e Davi ele começa a organizar esse reino, né? Com a morte de Davi, assume Salomão, que é o seu filho, né? Ele assume o poder dos hebreus. E Salomão, ele domina a parte de apogeu desse período dos hebreus, tá? O reinado de Salomão vai ser o período de apogeu, né? De grande crescimento desse império. Desse reino, perdão. Então, o que Salomão faz? Fortalece o poder, organiza a administração desse reino, ele expande o comércio para outros povos, exemplo, os fenícios, eles começam a comercializar, os sírios começam a comercializar com os sírios, e Salomão constrói templos e palácios grandiosos, né? O governo de Salomão tem muitas obras monumentais, né? Ele constrói obras enormes, monumentais desses povos. E sua principal obra, sua principal construção é o Templo de Jerusalém, tão sagrado e importante para os povos hebreus, tá? Gente, vai ter mais um vídeo, vou parar aqui esse com 13 minutos, e daí a gente volta do cisma à diáspora, que é muito importante, gente. Cisma e diáspora fecha os povos hebreus, tá? Já a gente volta.